Pessoal, como é bom estar com vocês aqui novamente no RH Pod. RH Pod vai trazer uma pessoa muito especialista e quando me falaram o tema temporários e terceirizado, logo veio na minha cabeça. Marisa Santana. Tudo bem, Marisa? Olá, Gilmara, como vai? Obrigada pelo convite. Não tão especialista assim, mas a gente aprendendo todo dia. Estamos aqui para a gente aprender junto. Que legal. Marisa, conta para nós como começou o seu trajeto aí na parte de temporário, terceirizado. Conta um pouquinho a sua história aí. Bom, Gilmara, como eu estava te falando um pouquinho antes da gente gravar, eu sou daquela época, né? Então, é assim, eu já estou na consultoria há 20 anos e começamos passando em todos os setores da empresa. Passamos pelo financeiro, aí você faz um pouco de recrutamento e seleção e você tem que ir se moldando e aprendendo tudo que tem dentro de uma consultoria. Então, assim, fazem 20 anos que eu estou na consultoria, então, assim, já deu para aprender um pouquinho sobre o temporário, a terceirização, né, que a gente passou por uma reforma há pouco, mas começou lá 20 anos, um pouquinho em cada setor para a gente, no comercial, porque assim, nós, na verdade, viemos para Itu com o intuito para atender um cliente, que eu ficava na unidade de Indaiatuba, e acabei recebendo um convite para vir até Itu para cuidar de um único cliente. E com a chegada para cuidar desse cliente, você não vai ficar com uma estrutura aberta, né, para cuidar. E aí nós acabamos montando uma estrutura, né, para agregar novos clientes. E aí eu fazia parte comercial, a gente fazia recrutamento e seleção, fazia de tudo. Atendia a recepção, então foi ali. Mas começa pequenininho, né? Isso começa mesmo. Pequenininho, aí vai crescendo, e hoje você tem uma estrutura enorme. Hoje. Quantas unidades vocês têm hoje aqui no Brasil? Então, nós temos 4 unidades, então a gente está em Indaiatuba. Em Indaiatuba a gente pega toda aquela região ali, Valinhos, região de Campinas, Itupeva, pegamos toda aquela região de Jundiaí, e nós estamos em Itu, que pegamos toda essa região de Sorocaba aqui. Né? Salto, Sorocaba faz parte de Itu. E hoje, quantos temporários vocês têm aí no mercado? Hoje, se a gente falar de todas as unidades, hoje nós estamos com, beira 1.000 temporário por aí. Que legal! Porque isso é bem sazonal, né? Hora mais, hora menos, né? Depende muito da demanda da empresa, mas a gente mantém aí. E como que o pessoal contrata mais quando vai trocar de colaborador ou é no pico? Como que eles procuram esse temporário? Entendi. Bom, o temporário, na verdade, a legislação diz que ele é para um acréscimo extraordinário de trabalho, né? Então, assim, fechei um pedido, vou ter um acréscimo, quero contratar para aquele período ali. Então, normalmente, é para isso que eles usam o temporário. E depois acabam ficando nesse período desses acréscimo e às vezes é um temporário, um colaborador bom que acabou entrando aí, ele acaba sendo efetivado, né? Porque às vezes surge alguma vaga naquele interim, naquele processo, e aquele colaborador que entrou para um processo temporário, ele acaba pegando uma vaga CLT na empresa. Então, isso é a parte gratificante, eu acho, do nosso trabalho. Pessoas, né? Eu falo que trabalhar com pessoas é muito bom. E a gente tem histórias bacanas de pessoas que a gente talvez não tenha essa oportunidade de falar aqui, mas quem sabe numa outra parte humana do negócio. Então, nós na Unizoe, no nosso grupo, qual que é o nosso foco principal? Treinamento com as pessoas para quê? Todas as pessoas que vierem entregar um currículo, apesar que isso mudou um pouco, hoje é tudo mais online, mas ainda a gente tem aquele fluxo, né? Que as pessoas ainda estão acostumadas a querer entregar o currículo no papel, ter aquele tete, olho no olho, né? Aquela atenção. Então, assim, a nossa equipe, ela é treinada de que não importa qual é o grau de instrução que a pessoa veio entregar um currículo para qual vaga, se é um chão de fábrica, se é um cargo de diretor, se é um cargo mais elevado, a nossa atenção desprendida ali para aquela pessoa é a mesma.
Lógico, uma linguagem diferente, né? Sim. Mas é a mesma. Se eu preciso falar um pouco mais simples para aquela pessoa que chegou ali entender o que eu estou querendo que ela entenda, nós vamos falar. Se for uma linguagem para que aquela pessoa, né, com cargo mais, nós vamos usar também. Mas assim, nós como Zoe, o que a gente prioriza é a parte humana do negócio. Eu né? sei, eu sou prova viva disso, né? Exatamente. Há mais de uma década que eu fui procurar isso mesmo, vocês, que eu Gilmara. estava precisando de uma empresa temporária, de uma empresa que estava mudando de São Paulo Isso mesmo. para Itu. E vocês foram super receptivos comigo, né? E foi muito legal. E mesmo após eu ter me desligado dessa empresa, você sempre me tratou da mesma forma, entendeu? Então, uma das coisas, assim, quando eu falo... Eu sei, eu sou prova viva disso, porque o tratamento é o mesmo, né? De repente, se você não trata o outro, né, com respeito, quando muda, né? Quando muda a importância da pessoa, né? Ela muda para você também. Então, eu sou prova viva. E por isso que eu sempre falo, viu? Temporário, Zoe e Sorocaba. Por isso que eu sempre estou falando isso, porque eu sei a forma como vocês trabalham. A época que eu estava na indústria, sempre pedia, os seus colaboradores, né, sempre foram muito receptivos, sempre atenderam todos com muita educação, né? Então, é assim, é uma forma, é o que eu falo, a gente não é mais parceiras, né? Viramos amigas, né? Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada pelas palavras, mas é bem isso mesmo que você falou. A gente tem essa relação de cliente, né? Outrora chamada para te atender e o tempo passou e esse vínculo não perdeu, né, Gilmara? Não. E hoje a gente tem esse respeito por você porque você até indica a gente para alguns clientes, porque no período que nós ficamos gerou uma confiabilidade, né? E um pouco antes da gente entrar, a gente falou de pessoas da tua época. Gilmara, lembra das pessoas que estavam lá no teu período? Falou, lembro, todo mundo lá. Então, Rogério, continua lá? Rogério. Madalena. Juliana, psicóloga. Nossa. Então, assim, quando a gente consegue fidelizar essa equipe, então, assim, a gente percebe também que o trabalho nosso... né, acaba ficando, né, passa uma confiabilidade maior, sim. do cliente ligar e falar, então assim, os nossos departamentos acabam conhecendo um pouco da linguagem da empresa, aquilo que a empresa necessita, o perfil daquela empresa, e isso tem fidelizado, né, os nossos clientes. Sim. Na verdade, eu percebo agora, eu trabalhando, né, com o podcast, o pessoal que eu estou conversando, né, eu percebo assim que o que mantém uma empresa, claro, é o produto dela, mas o principal são as pessoas. São as pessoas. Então, você percebe que aquelas empresas que têm respeito pelo colaborador como pessoas, Exatamente. que têm respeito pelo o parceiro, né? Que tem, viu? Eles se mantêm, né? Porque não existe empresa sem pessoas. Não existe. Eu costumo falar que as pessoas é a nossa matéria-prima. No nosso segmento, né? Sim. Então, assim, se eu não cuido da minha matéria-prima, como é que eu vou produzir? É isso aí. Não é? Se eu não cuido das pessoas que entregam ali num todo, se eu não tenho um cuidado de receber, né? Eu tenho históricos, eu nem vou citar nome, mas eu tenho históricos de pessoas que foi me entregar um currículo, passou-se acho que 8, 10 anos, e essa pessoa estava alocada em uma empresa onde nós fomos fazer uma visita para vender os nossos serviços, e a pessoa fala, viu, você não é daquela agência? Entendeu? E assim a gente teve as portas abertas. Por quê? Porque a marca que ficou naquela pessoa foi assim, cheguei lá em um momento que eu estava me sentindo... precisando, né? Porque a pessoa, quando ela vai levar um currículo, a parte emocional dela, você sabe disso, né, Gilmara? Melhor do que eu, né? Sim. Ela tá muito baixa. Então, assim, a tratativa, a forma que você vai receber... E a gente teve esse relato dessa pessoa. Falou, olha... Quando eu fui lá, eu estava nessa condição. Então, assim, ela, como a RH daquela empresa, abriu as portas para a gente, apresentou a gente para o setor responsável, e nós mantemos temporários por muito tempo lá, por causa de um currículo
de uma recepção que foi feita bem feita. Pois é, Né? o tratamento, né? O respeito pelo outro. Isso. Isso é muito importante. Eu sempre converso, né? Porque a Gênix, ela faz a parte de endomarketing Certo. nas empresas, né? Isso é muito importante, o endomarketing. E por quê? Porque é você olhar para aquele colaborador, né? Olhar nos olhos, né? E ver o que ele está precisando. Porque a parte do endomarketing, muita gente pensa que endomarketing é o quê? É festa. Claro que festa é Também. boa. Sim, isso é muito importante. O confraternizar, o integrar ele. Mas é tão importante, sabe? Quando a empresa contrata uma empresa, né? Para cuidar dele, para ver como que está o clima da empresa e como pode se melhorar esse clima, né? Então, isso é muito importante, você olhar para o outro, né? O respeito. E isso que vão construindo, né? As pessoas. Eu percebo, eu também nesse trajeto aí, mais de 25 anos trabalhando com RH, que... eu conheci muita gente, que eu já trabalhei prestadora de serviço, que eu já fui vender, né? E quando eu fui vender, né? Às vezes a pessoa é tão arrogante, né? Ela te trata assim, nossa, mas você está trabalhando com vendas, né? E de repente essa pessoa bateu na minha porta. Exatamente, Mara. Ela bateu na minha porta. E eu, né? Olhei para ela e falei assim, não, eu preciso ajudar essa pessoa. Porque não é porque uma pessoa fechou a porta para você que você vai fechar a porta para ela, né? É você olhar ela, talvez ela esteja arrependida. Talvez naquele momento que ela me viu, da mesma forma que passou aquele filme na minha cabeça, passou na cabeça da pessoa. Com certeza. Né? E hoje em dia, né, isso é tudo que importa, né? O respeito entre as pessoas. E o RH é isso, né? O RH é isso. E pegando o gancho do que você falou, eu falo que hoje você está desse lado da mesa, né? E eu estou aqui. Mas, ora, isso inverte. Sim, né? Sim. Então, assim, o respeito, ele cabe em qualquer hora, em qualquer momento. Como eu falei para você, eu vim para a agência, eu comecei no financeiro. Fiquei um período lá no financeiro. Aí me falou, surgiu uma oportunidade. Quer o desafio? Porém, se você for e não der certo, não tem mais a tua vaga aqui. Entendeu? A nossa vida é feita de escolhas. Desde que a gente levanta da cama, a gente já está escolhendo. Qual roupa nós vamos pôr, qual sapato nós vamos colocar. Então, assim, na vida profissional também não é diferente. Sim. A gente escolhe, né? A gente escolhe e aí a gente vem galgando fidelidade com os clientes. Eu sou daquele tempo ainda, eu falo que esse pós-pandemia mudou muita coisa, né, Gilmara, na nossa vida. Mudou bastante. Começando pelas MIT, né? Que eu, né, por ser lá de um pouco do tempo mais antigo, isso pra gente foi tudo muito novo. E a gente teve que se adequar, a gente teve que entrar nesse mundo, né? Online aí, porque senão você fica para trás. Então, assim, hoje não é vergonha nenhuma você falar, eu não sei, é você perguntar como é que eu faço, eu vou aprender. Humildade é tudo. Humildade, mas você tem que entrar, você tem que acompanhar, senão você fica para trás. Sim. Né? E eu sou daquele tempo ainda que eu ia nas visitas com os comerciais, eles agendavam, eu ia junto, que a gente sentava com o diretor, com o dono da empresa. Você sabe disso, que algumas horas... eu trabalhei, né? com vendas também, viu? Eu marcava com o diretor. E hoje, esse pós-pandemia, o que aconteceu? Algumas coisas foram boas, melhoraram. Mas algumas coisas, nós como bom brasileiro, eu falo que isso foi um limitador também. Por quê? Nós como bom brasileiro, o que nós gostamos? Um bate-papo, o bom papo, o café, o olho no... O café com prosa. O café com prosa, exatamente. Então, assim, eu falo que isso era uma abordagem para te trazer negócios. Sim. E agora ficou tudo muito frio. Porque, às vezes, a pessoa que vai te receber na empresa, ela mesma sabota a própria empresa dela. Por quê? Porque a tua ligação ou a tua apresentação do nosso comercial, do nosso setor comercial, ele não passa daquela recepção ou daquele setor ali. Aonde nós, como prestadores de serviço da Unizoe, nós teríamos a oportunidade de apresentar para a empresa
ganchos de otimização de custo, Sim. né? Ganchos onde a empresa poderia pegar e focar no negócio dele, em vez de ficar preocupado com aquilo que não é negócio dele, né? Sim. Isso nós estamos falando de uma terceirização, Sim. né? Hoje, a reforma da terceirização em 2017, né, que antes você podia só terceirizar a atividade meio. Hoje, acabou isso. Você pode terceirizar tudo, atividade principal, a fim. Então, assim, mas ainda isso está muito fechado. E nós não temos essa oportunidade, talvez, de uma visita, porque, assim, hoje está muito fechado o negócio, entendeu? Se apresentar, você poder falar o que é bom, o que vai te trazer de benefícios, assim como o temporário. Na verdade, é autossabotagem, né? Autossabotagem. Autossabotagem, porque eles não percebem que eles têm que abrir para as empresas. Eu falo, eu quero conhecer todo mundo, né? Quando eu trabalhava com a parte na gestão de recursos humanos, todo mundo que ligava, não, pode vir. Só via encaixar minha agenda ali, venha tomar um café comigo. Por quê? Ligava de terceirização de limpeza. Venha, vamos conversar, a gente conversa. Ligava terceirização de alimentação, vamos conversar. Até pessoal, agente de turismo, de hotel, eu atendia todos, porque uma hora você vai precisar, e a hora que você vai precisar, né, e você tem ali, ó, eu tenho essa pessoa, isso, o valor, eu já vou saber qual que é o valor, né, e porque o mundo hoje, já vários episódios eu já falei, repito novamente, né, você não pode ficar dentro da empresa, né, e achar que não existe mundo lá fora. Não existe. Hoje o network é tudo. Peça fundamental. Sim. Né? Hoje ver relacionamento, você conhecer pessoas, isso traz grandes negócios para você. Sim. E fechou-se um pouco essa cultura aí. Justamente o que você está falando. Eu não digo assim, você receber todo mundo, porque a gente tem uma, né? Então, a nossa vida não para só diante de fornecedores, diante de, né, de um prestador de serviço. Mas, assim, eu acho muito interessante isso que você falou. Dentro da tua agenda, dentro do tempo que você tem. Sim, você encaixando. Isso. Por que não? Né? Recebe por e-mail, olha, se não tiver atrativo também, mas eu acho que essa parte, o bate-papo, porque às vezes os nossos olhos são abertos, um bate-papo informal, em um café, sim. Né? E hoje, o serviço temporário, ele é bom, ele é desde 74, a Lei 6.019 de 74. Então, hoje, a maioria das empresas, médio e grande empresa, já conhecem a modalidade, não tem problema nenhum. Mas tem muitas empresas que não sabem nem o que é, que ele tem desse artifício, dessa lei, que ele pode usar para isso, entendeu? E que o custo ainda é menor do que um CLT dele. Sim, e ele entendendo disso, abrindo para vocês conhecerem. Entender o nicho de negócio dele. Sim, conhecer mais profundo, porque toda empresa, né? Porque o RH, na verdade, hoje eles falam, né? O RH que dá a solução, né? Porque o RH, ele fica no meio, né? Fica no meio. Ele é o equilíbrio, é como se fosse a balança entre os colaboradores e a diretoria, né? Entre a gestão. O RH vai dar soluções, né? Olha, gente, vai entrar um pedido grande aqui, vamos contratar, mas aí vai precisar mais de 90 dias, a gente vai pagar multa para mandar esse pessoal embora. Como é que a gente vai fazer? Exatamente. Entendeu? E aí entra, né, o benefício do temporário que você está falando aí. Né? Porque o temporário pode se usar nessa situação que eu falei. Você acabou de falar, entrou um pedido, vou precisar de 30 pessoas. É um período sazonal, que eu não tenho ainda um período certo, se eu vou ficar 30, 60, 90, né? Hoje, nós podemos... Até quanto tempo pode ficar hoje? 180, né? E pode se prorrogar para mais 90 dias. Então, a gente fala que 270 dias é um temporário. 9 meses. Uma gestação. É uma gestação. Dá para você gerar ali um colaborador. Sim, legal. E depois que passa essa demanda, né? Você como RH, entendedora do assunto também, se a pessoa nesse período de temporário, que ele entrou para atender uma demanda ali, se ele for uma pessoa que atende a necessidade da tua empresa e houver uma vaga, você vai buscar um lá fora? Claro que não.
Você vai abrir uma vaga para ele. A gente mesmo, quando eu trabalhava nessa última indústria que eu trabalhei, o pico dela era de março a setembro. Esse era o pico. Então, a gente contratava temporada de março a setembro. Aí, o que a gente fazia? Chegava em setembro, né? A gente via, tá dando algum problema, algum colaborador, vai continuar com a mesma equipe efetiva. Aqueles colaboradores que não estavam, né, conseguindo seguir a disciplina da empresa, a gente desligava. E aqueles temporários que ficou de março a setembro, a gente efetivava, né? E os outros colaboradores a gente dispensava, porque daí a gente trabalhava, né? Sempre renovando, né, essa equipe. Porque assim, a pessoa quando está desmotivada... Não adianta, né, Joana? Não adianta. Quando está desmotivado, operacional, quando está desmotivado, ele na verdade... operacional, eu falo, por mais que a gente faça treinamento motivacionais, por mais que a empresa dê bastante benefício, mas a motivação vem de dentro. Ela vem de dentro. Se ela já se desmotivou, se ela não, sabe, aquilo já não causa aquela, sabe, aquele se ela não tem mais um motivo da ação dela estar ali. Aquele desejo dela estar, que eu falo assim, eu amo as segundas-feiras. Por isso que eu gosto de gravar as segundas-feiras. Porque eu amo trabalhar, né? Eu amo o que eu faço. Se eu não gostar, eu não vou gostar das segundas-feiras. Exatamente. E eu já ouvi muita gente falando que a segunda-feira, a hora... Nossa, eu vi uma pessoa, um parente meu, né? Um dia eu estava na casa dele, aí ele falou assim, nossa, tocou a música do Fantástico. Já... Me dá uma depressão. Eu falei, por quê? Porque amanhã eu tenho que trabalhar. Eu falei, mas nossa, mas é que eu não gosto da empresa. Tem muita gente. Não gosta. Então, quando chega, você tem que dar, porque ele não está feliz ali, mas ele vai para outro lugar, ele vai ser feliz em outro lugar. Ele já tinha um motivo, ele já tinha um bloqueio ali, que aconteceu alguma coisa, então, a hora que acabava a musiquinha do Fantástico para ele, ele já linkava com aquilo que ele tem que fazer na segunda-feira, e ali o bloqueio estava colocado ali, né? E a terceirização hoje? Qual é? A Zoe faz... Quais as principais terceirizações hoje da Zoe? Bom, hoje... desde que começou a terceirização, se me salva o engano aqui, 43 ela começou. E aí nós tivemos a reforma em 2017, que é isso que eu acabei de falar, né? Melhorou muito, que melhorou muito, porque... Eu vou dar um exemplo bem chucro aqui, vamos dizer assim. Uma escola para terceirizar, o que ela entendia? Ela entendia que um professor era uma atividade principal ou uma atividade fim. Só que aqui no meio, para aquela escola acontecesse as coisas ali, para que ela funcionasse plenamente, ela tinha que ter uma atividade meio aqui. O que é? É a merenda, é a limpeza, é não sei o quê. Então, assim, o que a gente podia fazer? Só esse meio aqui. A gente não podia terceirizar um professor, por exemplo. Um diretor, a secretaria. Nada. A gente podia terceirizar a limpeza, a portaria, atividades que entendia que eram atividades meio. Com a reforma de 2017, hoje nós podemos terceirizar tudo. A principal, a meio, a fim, não existe mais isso, caiu. Então, assim, hoje se eu falar para você que nós temos, lógico que ainda o que predomina são as portarias e são as limpezas. Por quê? Porque até ainda é cultural aqui no Brasil, né, Joana? Sim. O pessoal ainda não abriu esse leque, porque lá fora, a terceirização já eles tiram de letra isso aí, né? O que nós estamos começando no Beabá aqui, para eles já chegaram lá no final do alfabeto. Lá fora eles precisam de um estagiário, né? Eles passam um perfil, não é entrevistado. Só dão um nome que vai chegar tal dia, tal hora. E estagiária também é terceirizada. Então, hoje, assim, o maior nicho nosso é na parte de limpeza, mas a gente tem produção, a gente tem logística, a gente tem almoxarifado. Hoje isso está se abrindo muito. Então, assim, tá começando, pessoal. E aí eu volto naquilo lá. Não temos mais porque há uma autossabotagem. Talvez as empresas conhecerem isso que nós estamos conversando aqui, esse bate-papo nosso. De poder terceirizar tudo. Muita empresa não sabe que hoje se pode terceirizar tudo.
Ou então, ele já tem algo formado para eles. A terceirização é cara. O que é caro? Sem antes você ver uma proposta, sem antes você ver o custo-benefício, o que engloba ali, você entendeu? Por quê? A Ford, ela tem que se preocupar com o nicho principal dela, que é fazer o carro. Sim. Entendeu? De montar, uma montadora. Então, assim, se a gente pudesse hoje descobrir o teto de uma grande empresa que já tem uma cultura de terceirização, nós íamos ver isso muito claro, muito centralizado dentro de uma planta, né? Os lugares terceirizados, porque eles entendem que é assim que funciona e eles tiram aquela preocupação de que aquilo que não é foco, trazem o foco pro carro principal deles, e não que tudo não seja importante, mas ele me terceiriza o serviço daquilo que eu tenho uma equipe que eu posso fazer para ele e eu posso entregar para ele, ele só vai montar. E hoje dentro das empresas é justamente assim, às vezes as pessoas ficam tão focadas naquilo que não é o negócio deles, que eles acabam... O máximo que eu vi aí as empresas abrindo é terceirização de recepção. Recepção. Porque a recepção falta recepcionista, né? Você tem que tirar um colaborador de dentro, né? Para ficar na recepção. Então, terceirização de recepção, né? E eu continuo com a limpeza. Limpeza, portaria. Me diz uma coisa, Má. Essa terceirização, ela segue o piso da Unizoe ou segue o piso da onde eles estão prestando o serviço? Boa pergunta. Na verdade, assim, hoje nós, Unizoe, nós somos Unizoe que cuidamos de contrato temporário, até foi uma falha minha, deveria ter colocado ali. E a Line Clean, que são a mesma empresa, do mesmo grupo, tá? Vamos dizer, cada um com seu CNPJ para cuidar cada um de um serviço. A Line Clean cuida dos contratos de terceirização. Então, essa pergunta que você me fez não, sendo terceiro, ele vai seguir a convenção coletiva nossa. Entendi. Então, a convenção coletiva de Line limpeza, Clean. Higienização. Isso, eu não sigo a convenção do cliente. Tá, se estiver numa metalúrgica, vai seguir da Line Clean. Da Line Clean, né? Da legal. Empresa prestadora, vamos dizer assim, da empresa prestadora. Diferente, se posso já pegar o gancho aqui, do temporário. Porque o temporário, ele é um funcionário 100% seu, né? Da empresa tomadora do serviço. Por quê? Eu vou seguir a convenção coletiva, eu vou seguir todos os benefícios, o piso, eu sigo a tua convenção. Tanto é que quando vem uma contratação temporária para nós, a primeira coisa que eu peço para o cliente é a convenção coletiva dele, para a gente dar aquela analisada ali. E do terceiro, não. O terceiro diferente, eu sigo a convenção coletiva nossa como prestador. Porém, com a regularização da terceirização, eu tenho certeza que a empresa tem que ser muito séria. Por quê? Você não pode desumanizar esse trabalho, porque é um terceiro, ele vai, entendeu? Então, nós, como prestador de serviço, nós prezamos muito isso aí. Então, por exemplo, uma empresa lá, que ela fornece a refeição lá dentro da planta da empresa. Eu, como prestadora, a minha convenção diz que eu tenho que dar o salário da categoria, todos os benefícios, né? Refeição engloba em benefícios, assim por diante. Mas eu tenho um refeitório na empresa lá. E o meu cliente vira e fala, olha, para mim não tem problema o meu terceiro almoçar aqui. Você concorda que é uma parte humana? Sim, eu sempre tive esse terceiro. Eu sei disso. Sempre. Eu sei disso. Por exemplo, refeitório, né? A gente tem uma empresa aí que eu trabalhei que o refeitório era terceirizado. Mas eu gostava de descer todo dia lá, tomar um cafezinho com elas. Tomar um cafezinho com elas, bater papo com elas, conversar, para ver como é que tá a vida, como é que tá. Porque, às vezes, a terceirizada, quando eles estão terceirizados, eles se sentem
jogado lá, né? Então, Porque a maioria das terceirizações, o que que acontece? É muito importante. Eu sei que vocês usam dessa forma, que você sempre está mandando, a cada 2, 3 dias está mandando uma pessoa Supervisor. lá para supervisor. sim, Você não pode simplesmente deixar a pessoa lá, Não. sabe? E ela fazendo, né? Mandando o que ela precisa e ninguém olhando para essa tem uma pessoa. supervisão. Então, diferente disso que nós estamos falando, por quê? O terceirizado, ele precisa dessa supervisão. Por quê? Porque a gerência é totalmente minha como prestadora. O temporário é ingerente, eu não tenho essa ingerência dele ali. Então, por isso que ele é um funcionário de vocês, por isso que eu sigo a CLT, porque é o teu encarregado que vai estar passando a ordem, é o RH que vai estar passando as coordenadas. Agora, o terceiro, para não cair nisso que você colocou muito bem colocado aqui também, é necessário a empresa ter essa supervisão muito ativa para não cair nisso aí. Porque quando você tem funcionários desmotivados, Sim, sim. né, você tem um turnover muito grande, uma rotatividade muito grande dentro da empresa. Então, assim, nós como prestador, nós zelamos nisso também. Porque hoje já está muito difícil achar, né, pessoas comprometidas, E né? aquelas que estão Então, assim, você tem que cuidar. você tem que reter ela dentro da empresa, Ainda né? mais nessas... valorizar. tem que valorizar. Então, assim, isso a gente não abre mão e talvez seja por isso que os contratos de terceiros têm crescido bastante. Uma que as pessoas têm entendido agora que pode tudo, né? Na medida do que ainda falta muito, eu falo que isso vai algum tempo ainda para quebrar esse... Quem sabe agora que a gente já não está mais nesse período de pandemia, muitas coisas mudaram, né? Os trabalhos home, tem muita gente que não voltou para os seus postos, né? Sim. E deu certo. Deu certo, otimizou o custo, maravilha. Aquilo que está dando certo, eu acho que não tem que mexer mesmo. Sim. Mas muitas coisas se perderam aí. E eu acho que as empresas prestadoras de serviço têm que estar bem ativa e acender uma luz. Eu sempre faço reunião com o nosso departamento comercial e nessa questão, falo, gente, ainda é tete a tete. É olho a olho. Sim. Se não gosta de e-mail muito frio. Sim. Tenta uma visita. E eu falo que quando você... O primeiro contato, né? É quando você... A primeira conversa cria-se uma afinidade. Afinidade. Ou é positivo ou é negativo, sim, tá? Sim, entendeu? Eu sei disso, Você sabe isso. Porque quando a pessoa chegava, né, e eu ia conversar, aí é como se fosse uma entrevista, né? É uma entrevista. É uma entrevista. Sim, você conversa com a pessoa, você conhece, mas não... E às vezes o próprio comercial fala, não gostei da Gilmara, entendeu? Mas ainda ela tem um motivo, porque ela precisa, né, saindo um pouco, mas ainda dentro do contexto, ela precisa trazer aquele contrato, então ela vai fazer por onde? Mas você, como cliente, se você não foi com a fachada e não gerou aquela... Você concorda que não tem como abrir porta? Se a pessoa já de início foi meia... Se a pessoa não te passou confiabilidade, simpatia para entrar. Eu sempre falo para os nossos comerciais, falo, gente, a primeira visita... E assim, eu amo comercial. Eu estou nessa área de gestão aqui, gestão de pessoas, mas eu falo que uma vez comercial, Sim. isso não sai. É o marketing, né? A nossa vida é o marketing. Ouvido. A gente está se vendendo todo minuto, toda hora, você está se vendendo. É o marketing pessoal. É o marketing pessoal. Então, assim, eu bato muito na tecla, gente. Hoje a concorrência está escancarada aí, entendeu? Você tem que achar por meios aonde você vai chegar, né? Para poder chegar no teu objetivo final. Porque se você ficar aí mandando e-mail, você não vai chegar a lugar nenhum. Não. E é o que eu falo, o comercial, ele não pode ser acomodado. Não. Ele não pode. Não. Se ele tem que procurar subsídios para ele chegar até a pessoa certa. Exato. É o comercial que é acomodado, não vai. Consegue fechar contrato. Exatamente, porque não adianta nós, Unizoe, termos, né, um trabalho legal, eu tenho um departamento legal, eu tenho um setor com as minhas psicólogas de recrutamento super bom. Se eu não tiver um comercial, tem que ser um conjunto, né? Sim. Tem que ser um conjunto, a empresa é um conjunto. Sim. Então, assim, a gente tem que trabalhar
todos os dias para chegar nisso aí. Sim. E a gente evoluindo. É uma corrente, né? É uma corrente. Falo, uma corrente. Cada um é um elo. É um elo importante na sua função. Elo se arrebentar, a corrente não funciona. Exatamente. Entendeu? Então, eu sempre falo isso em treinamento e vou repetir em tudo que eu vou. Gente, desde a pessoa que limpa o banheiro, ela é muito importante. Muito, porque é tão bom você entrar num banheiro limpinho, né? A pessoa que faz a comida para você, né? Então, se a pessoa da limpeza não trabalhar direito, o que vai acontecer? Você pode estar super motivado, você está super bem, você está dando resultado. A hora que você vai no banheiro, o que acontece? O banheiro está sujo. Exatamente. Isso te desmotiva, né? Então, se cada um fizer a sua parte com respeitando, sabe, fazer a sua parte respeitando, né, o todo, que eu falo todo é respeitando seu colega, respeitando-se a empresa onde que você está prestando serviço, né, você que os terceirizados, né, porque às vezes o supervisor, ele vai todo dia, vai passando em cada unidade onde você tem a terceirização, mas não só ele ficar dependendo do supervisor, que eu falo, faça o melhor por você. Não faça porque alguém vem supervisionar o seu trabalho. Exatamente. Né? Fazer a diferença. Faça o melhor, sabe, por você, porque você vai se sentir bem. Acho que foi no primeiro episódio que eu estava falando. Como é bom terminar o dia com a sensação de dever cumprido. Realizado, exatamente. Nossa, como o trabalho dignifica o homem. É assim, isso que você falou, você é psicóloga também, e eu sei que o homem em si, ele tem esse desejo de realização, de dever cumprido que você acabou. Porque quando isso não acontece, gera uma frustração. Sim. Né? Em todo ser humano, independente de quem ele é. Só que tem pessoas que conseguem fazer uma gestão disso e corre atrás para que o dever seja realizado durante a tua jornada lá de 220, quer seja 110, quer seja 12 por 36. Então, assim, quem consegue entender isso, vai caminhar para isso. Mas, infelizmente, hoje também nós temos pessoas que, né, elas não estão muito preocupadas. Eu falo o comprometimento. Né? O comprometimento. Porque nós, lá na consultoria, a gente vive um pouco de tudo. A gente vive aquele candidato que ele é super intenso. Eu estava falando essa semana no departamento pessoal lá. O cara tá de atestado e ele liga lá no departamento e fala, viu, eu posso ir trabalhar amanhã? Não, você não pode, você tá de atestado, você tem que sair do atestado. Não, mas o meu líder falou. Porém, às vezes o líder, ele também nem tem esse conhecimento de, né? Ele tá comprometido, né? Que bonitinho. Ele tá comprometido, mas também tem o oposto. Sim, a pessoa que vai... marca para tirar o dente de siso na segunda-feira para pegar 3 dias ou 4 dias, porque eu só vou trabalhar um dia na semana. Então, assim, a nossa economia, né, tá aí, nem vou entrar nesse debate de economia. Senão nós vamos longe. Vamos longe. Mas, assim, Gilmara, trabalho não falta. Falta qualificação, sim. Né? Falta comprometimento, falta realmente as pessoas... traçar aquilo que elas querem e partir para cima. Sim. Então, assim, eu vinha conversando no caminho, vindo para cá, conversando com a pessoa que me acompanhava. Hoje as pessoas, elas se contentam ficar num patamar, não procuram mais fazer um curso, ir para se especializar. Para um Senai, Senac, sei lá, tem tantos órgãos aí que dá treinamento, você entendeu? Uma metrologia, fazer uma mecânica. Isso abre campo demais, gente. Sim. Isso abre campo demais. Então, assim, às vezes entra vaga para nós lá, que ele tem que ter o Senai. Aí você roda. Eu não tenho. Eu tenho um cliente, entendeu? Você falando disso, eu tenho um cliente que é da área de engenharia, né? Ele faz prestação de serviço na área de engenharia elétrica. Viu?
eu não consigo. Não consegue. Eletricista. Eu falei, como assim? Eu não consigo. Eu liguei no Senai, eu não consigo, sabe? Então. É só pessoas mais de 35, 38 anos. Porque essa garotada, eles não querem mais fazer Senai, não quer fazer... Entra vagas para nós lá, que aí você fala, meu Deus, né? Então, assim, são vagas mais antigas, que, por exemplo, você fala, essa é bicho em extinção, porque não tem mais profissional. Caldeireiro, igual você falou, eletricista, mecânico de manutenção. Ele Só vai ter aquele cara mais um pouquinho com a idade um pouquinho mais avançada e que ele já está alocado porque ele é bom. Sim. E ele não fica sem serviço. E aí, é o que eu falei, o que acontece? As empresas que vendem essa mão de obra, elas têm que cobrar muito caro, porque ele é bom, né? Então, ele pode cobrar, e não tem a mão de obra, ele pode cobrar o que ele quer. Ele pode cobrar o que quer. Então, e a meninada? E se a gente traz esse gancho para agora que nós acabamos de falar? Eles precisavam acender uma luz, Sim. né? Porque a gente vê a meninada, às vezes, desempregada aí, mas não vão atrás de fazer uns cursos, agregar, entendeu? Eles são muito acomodados. Acomodado, né? É uma geração, é uma geração muito acomodada, é uma geração que eu não sei se são os pais, né? A facilidade da tecnologia. Né? Porque é uma facilidade muito grande. Muito grande. Né? Antigamente, se você queria trocar o canal da TV, você tinha que levantar. Não, o problema, e ainda se você era uma única TV na casa e você assistia a TV de vez em quando o pai e a mãe não iam assistir. Se fosse o horário do Jornal Nacional, você também não podia pegar, não podia né? assistir. Hora do Fantástico, entendeu? E para eles é muito fácil, né? Gera um conforto. E ninguém quer sair da zona de conforto para fazer nada que tire eles daqui. Então, assim, é bom a tecnologia? É ótimo. Tem os seus benefícios, tem os prós e tem os contras. Eu sempre falo isso aí. E eu principalmente, sou de uma geração, viu? Corre atrás não para ver. Sim. A geração que, viu? A gente queria um sapato, a gente tinha que trabalhar para comprar. Então, assim, não falta trabalho. Falta gente qualificada e gente que tem foco de saber para onde que está indo. Porque quem não sabe aonde que está indo, não chega a lugar nenhum. Sempre falo isso. Quem não sabe para onde que quer chegar, não vai para lugar nenhum. Vai ficar parado no meio do caminho. E aí, você começa a ver uma sociedade carente em todos os âmbitos, cultural, financeiro, né? Bastante. Esses dias eu abordava com na verdade, minha diretora que acabou abordando, falou, olha, você vai para a Europa, você entra num trem, tá todo mundo ali, comendo livro, né? Tá ali lendo. Eu não tenho esse costume de ir para São Paulo, então, assim, eu andei de metrô uma vez, ainda porque eu tive vontade, eu pedi para me levar, porque eu tinha essa curiosidade. Porque aqui na nossa região, a gente, né, não precisa disso. Então, eu fui a São Paulo porque eu queria ter essa vivência aí. Mas hoje você entra, nem tem essa condição para a pessoa, e não é cultural, né, Gilmara? Não. A pessoa buscar conhecimento, né? Não, o brasileiro, eu falo, tudo tem seu lado bom e o lado ruim, né? Porque o brasileiro, ele é coração, o 100%. brasileiro, ele gosta de festa, o brasileiro gosta... Mas, peraí, ele precisa... né, ter um alicerce forte. E esse alicerce é como? Né? O alicerce é como? É estudando. E hoje, eu estava falando, tem quantas faculdades? Tem quantas, né? Mas você fazer o seu melhor e sempre ir se especializando, se atualizando, porque o mercado hoje, você chegou e falou assim, viu, por que você, de repente, entrou nisso aí? De repente, podcast, né? Foi. Por que você? Aí eu falei assim, porque hoje é a linguagem que eu vejo para chegar, né, para essa garotada. E é a linguagem atual, né? É a linguagem atual, que é falar. Falar nós com que eles. estamos fora e que temos que entrar, né? Sim, é a linguagem deles, é conversar com eles, né? Trazer, porque eu percebo, vai fazer uma seleção de um estagiário para você conseguir, você lê 30 currículos, para você conseguir marcar, você marca com 5, né?
com 5, e aí comparece 2. E aí, quando faz a última entrevista, quando pede para mandar a documentação, eu não vou mais. É isso mesmo, O que está acontecendo com essas pessoas? Então, eu falei, foi uma forma que eu arranjei de conversar com essa nova geração. Muito legal. Nova geração, de ir até a empresa, entendeu? Porque eu percebi que também as empresas, né, elas estão mais fechadas para esse contato, esse tete a tete, que aquelas pessoas que são mais antigas, elas gostam de nos receber, mas os mais novos... Né? Então, eu falei assim, é a forma da gente conversar, é a forma deles nos entender, a forma de... Porque a gente traz uma experiência, uma vivência de vida, né? Mara, traz. Uma bagagem, né? Muitas perguntam assim para mim, nossa, você... Legal, você é muito boa no que você faz. Não sou boa, não, eu errei muito. E a gente aprende todo dia, né, Sim, Gilmara? todo dia. Eu já errei muito, assim. Para eu conseguir pensar desse jeito, eu já errei muito. E nós estamos no caminho certo, né? Sim, sim. Porque se você desistir no teu primeiro erro, você fica estagnada, né? Sim, sim. O que te faz se tornar melhor, né? É você errar, levanta e caminha. persistir, continuar. E aí você vai se tornando pessoa... Né, mais forte, você vai conseguindo olhar o todo. Exatamente. E você sabe que nessa área nossa, né, de RH, de consultoria, falta, eu não sei, falta até a parte do físico dos funcionários. Às vezes eles chegam na consultoria, eles vão para uma entrevista, né? Às vezes eles vão de bermuda, às vezes eles esborracham na cadeira. Bastante. Entendeu? O cliente está reclamando disso. Então, assim, nós lá como consultoria, quando a gente pode, a gente já dá esse estoque para ele. Fala, olha, a hora que você for no cliente, você precisa ter uma postura assim. Ninguém tá te pedindo para você ir com roupa social, mas vai com uma calça jeans, uma camiseta menos, né? Uma camisa polo. Uma leitura, uma polo, né? Porque às vezes eles vão com umas estampa que o entrevistador, ele não consegue olhar... E mais ele nada vai julgar você pela capa, né? Vai julgar você pela capa. Infelizmente, acaba julgando pela capa. E às vezes a pessoa tem potencial para entregar ali. Tem. Só que a linguagem corporal dele roubou tudo. Então, assim, falta esse treinamento. Eu falo assim que é uma coisa ainda assim, não depende de mim, mas é uma coisa que às vezes está dentro do meu coração ainda, esse treinamento. Se a gente pudesse dar esse treinamento para as pessoas, orientação, porque falta orientação. Sim, falta bastante. Falta muita orientação. E eles perceberem que o que eles fazem hoje vai refletir lá. Nos 40, 50, o que faltou, a falta que ele falou, eu não vou começar a trabalhar agora, eu não vou ler esse livro, eu não vou, né? E aí, lá na frente, ele vai fazer, ele vai ver o quanto isso, né? Tá fazendo, né? Falta para ele. A minha mãe, eu falo, minha mãe sempre falou, né? Que eu sempre fui terrível, né? Aquela criança terrível, mas não indisciplinada, né? Ela fala, ela vai para a escola, ela termina o dela primeiro, para depois ficar enchendo o saco dos outros. Entendeu? Então, o terrível era assim. Ela faz a lição, mas termina, daí ela fica enchendo o saco dos outros. Mas, mesmo eu sendo, sabe, que foi aquela criança terrível, eu via o quanto meus pais falavam. Então. A minha mãe falava assim, eu sou daquela geração que minha mãe sempre me falou, filha, o melhor marido é o diploma na mão. Legal. A minha mãe sempre falou isso. Meu pai sempre falou, filha, estude, tá? Porque o estudo vai te levar para qualquer lugar. Para qualquer lugar, ele vai te transformar em qualquer pessoa. Eu falo, você pega livros hoje, você começa a ler livros, né, de histórias fora do país. Gente, é fantástico. Porque você viaja, eu começo a ler um livro, se deixar, é que eu tenho tempo, o meu tempo é meio limitado. Mas você começa a viajar. Sabe? Você começa, eu não estava no Egito, aí não sei o quê, aí você começa a imaginar aquilo. E acabou isso. Né? Essa tecnologia de celular aí roubou todo o tempo né?
você está cercado de pessoas e muitas vezes você está sozinho, né? Porque é uma falsa ilusão que é trazida para as nossas vidas. Sim. Né? Na verdade, o celular seria para ajudar, a tecnologia é para ajudar. Não você se tornar um refém. As pessoas estão se tornando refém. Então, e esse refém aí acaba refletindo na área de trabalho, isso que nós estamos abordando aqui, né? Sim. Porque tem uma geração descomprometida, uma geração que não quer mais, né, se qualificar dentro disso aí. E hoje, voltando aqui para a consultoria, hoje as grandes empresas, eles têm o próprio RH, muitas vezes deles. E para você fazer uma seleção interna, demanda muito tempo. Eu sei disso. Né? Então, assim, tem um custo muito forte para a empresa. Por quê? Porque não que seja culpa do RH que ele não está fazendo um trabalho bem feito. É porque falta essa matéria-prima para gente qualificada. Porque você é focada. Você tem um banco de dados. Isso. Você tem um banco de dados. Você tem psicólogas que são preparadas para isso. Exatamente. Então, assim, a gente tem ferramentas que vai nos ajudar com agilidade para poder mandar material para essa empresa cliente. Sim. Agora, você imagina um RH que talvez não tenha as ferramentas, né? Mas não tem. Então, ele trava ali. E, às vezes, isso custa muito caro para a empresa. Custa mesmo. Né? Porque, às vezes, uma pessoa não dá conta de atender a demanda que tem dentro de uma empresa de seleção, de contratação. Então, aí entra as consultorias, você entendeu? E, assim, hoje, precisa ser um pouco mais aberto. Por quê? É mais caro? Não é. Não é. Eu sei disso que não é. Não é mais caro. Então, as pessoas precisam entender um pouco mais, porque vai sobrar mais tempo para o RH interno fazer implantações novas dentro da empresa, agregar valores que talvez precisam ser construídos ali, e ele está perdendo tempo ali na seleção. A abertura da Gênix foi uma deficiência que eu vi. Então, você teve a pegada aí, né? A deficiência do quê? Do endomarketing, porque o RH, na verdade, ele faz folha de pagamento, ele não consegue fazer o endomarketing. Não mesmo. Ele não consegue. Então, o olhar, o conversar, né? Fazer uma premiação, né? Ele não consegue. Por quê? Não é porque ele é deficiente, porque ele não tem tempo. Não tem tempo. Entendeu? Ele não tem tempo. E ele está fazendo recrutamento e seleção. E aí, o que acontece? Às vezes acaba fazendo um processo seletivo meio aleijado. Isso mesmo. Né? Isso sai mais caro para a empresa. Mais caro, sai aleijado. Por quê? Porque muitas vezes ali, ele não vai aplicar um teste psicológico para ver personalidade, ele não vai aplicar aquilo que demanda para identificar a personalidade, para ver a agilidade, se o cara vai para uma produção, o que nós vamos aplicar para ver se ele tem coordenação motor, agilidade. Entendeu? Então, tem os específicos para cada área que você sabe disso. Então, assim, muitas vezes a empresa fica bloqueada em usar uma agência porque ela acha que isso vai custar mais caro. Mas além do benefício que ela vai ter de ter um processo mais saudável, de um processo mais bem feito, onde o colaborador vai chegar para a empresa dele com muito mais, passou por um crivo, né? Do que às vezes um processo seletivo. Ele vai chegar lá com o uniforme, com o vale transporte. Vai saber qual o uniforme, vale transporte, já vai estar com todos, o que ele vai ter que utilizar. Exatamente. Que eu sei que vocês acabam fazendo a integração interna de vocês. Faz a integração interna. Se for para o terceiro, a gente faz a integração interna e faz na empresa já, faz a implantação dele lá dentro. O terceiro turno? Não, os terceirizados. Os terceirizados. Se for para o terceirizado, a gente faz a integração na contratação, no ato do contrato, e fazemos a integração dele também na planta, aonde ele vai trabalhar, né? Então, vai lá, implanta ele, o supervisor fica lá, faz o cronograma de trabalho, acompanha, faz essa integração do primeiro dia. Se for o temporário, a gente faz a integração interna, porque ele é funcionário da empresa X, então ele vai passar pela integração lá dentro da empresa, com o RH da empresa lá. Mas, assim, ele já vai pronto, porque ele já passou por aquele crivo. Sim. Porque, assim, se ele não atender o perfil, Gilmara, nós não vamos mandar. Você sabe disso.
Sim, né? porque, viu, você querer apenas preencher uma vaga, Não. viu, eu falo, é autossabotagem. Autossabotagem. Você preencher a vaga, porque Então. assim, você vai ter problema, né? Vai ter problema com o colaborador e com a empresa. E, ó, eu vou te falar mais. Essa vivência nossa, porque assim, a gente sabe que o encarregado lá do departamento X lá dentro da produção, ele tem que produzir e ele não quer nem saber. Ele vai virar lá pro RH e vai falar assim, ó, preciso de 10 caras começando segunda-feira aqui. Se vira. É isso aí. O RH vai ficar doido, porque e se ela não fechar dentro do prazo, o cara vai ficar doido ali, deixando ela doida junto também. Por quê? Porque ele tem uma meta para cumprir, ela precisa, mas ela não tem matéria-prima dentro do perfil que ele precisa usar ali, dentro desse período que ele exigiu para ela. Então, assim, acaba ficando mais difícil para o RH interno fazer esse trabalho, você entendeu? E dentro das consultorias, o que é o nosso negócio? Nosso nicho é fechar vaga. Sim, é isso. Então, assim, a gente tem que virar ninja. É isso. Eu falo que a gente vira ninja, mas a gente tem que arrumar material, você entendeu? A gente vai em todas as plataformas internas que a gente tem, os recursos, a gente vira ninja. Mas aí, vem o cara lá, igual você acabou de falar. Você chama 10, dos 10 aparece 5, dos 5 que vieram, vai passar pelo crivo com a psicóloga. Entrevista presencial, os testes psicológicos respectivos à sua vaga e o que me sobrou? 1, 2, se sobrou. Então, o que vai lá para atender o perfil, a demanda da produção lá, já vai um cara que realmente quer trabalhar, um cara que tem o que ele tá pedindo lá, porque senão é uma contratação errônea. Você entendeu? É tapar buraco, é o que você falou. É perca para a empresa isso. É custo. Até aproveitando que você ia falar, que trabalhando tanto tempo, mais de 25 anos com RH, o que eu percebo é que as pessoas também, quando você anuncia uma vaga, por exemplo, estagiário de psicologia, né? Estagiário de psicologia. Gente, o que cadastra gente? Que não é? Não é. O cara estuda engenharia, ele estuda... E isso demanda um tempo, muito. Porque cada currículo, você tem de 4 a 5 segundos para você ler um currículo. Exatamente. Porque a demanda uma vaga aberta, é no mínimo 300 candidatos. É isso mesmo, Gilmar. E aí, nesse 300, você vê assim que 50% não está no perfil. Então, o que eu falo, o que eu indico para o pessoal, não se cadastre, porque você acaba se queimando. Exatamente. E assim, volta naquilo que eu falei, né? É dar tiro. Porque o cara, às vezes, ele tá desempregado ou ele está insatisfeito em algum lugar, abriu ali, ele vai dar tiro. Bom, se acertar, acertou. Mas ele não vai chegar em lugar nenhum. Não. Ele tá se auto-enganando, achando que aquela possibilidade vai chegar para ele. Não, se eu tenho um perfil de psicologia, eu não vou pegar um estagiário de engenharia. Sim. Né? Então, assim, atrasa o processo de quem tá aqui e ele se auto-engana. Então, em vez dele fazer isso, fica antenado. Quando tiver o perfil. Quando tiver o perfil dele, né? Se é estágio na área dele, aí sim. E enquanto isso, vai se qualificando. Entra naquilo que nós falamos, vai se preparando. Eu tenho vagas que eu coloco lá, assim, por exemplo, de advogados. Eu trabalho com bastante seleção de advogados, né? Eu tenho vagas que eu coloco lá, advogado associado com OAB ativo. Eu coloco bem grande, assim. Bem claro. Bem claro. Eu coloco já advogado, já na nomenclatura da vaga, depois o que é necessário, as características. Eu vou escrevendo toda. OAB ativo, OAB ativo. Aí, quando a pessoa entra, eu leio tal, marco a entrevista, né? Só a beta ativa. Vamos. Aí, quando a pessoa começa a não responder, tá fugindo, aí eu falo, só beta. Não, é que eu vou dar entrada, ou eu não passei. Gente, então, quanto tempo a gente perdeu? Perdeu o teu tempo, perdeu o dele.
Então, por isso que eu falo, às vezes falta treinamento para esse povo, Sim. entendeu? É alguém dar uma direção para esse povo. Será que já vem de casa, né? Porque assim os pais estão trabalhando. Eu vou até fazer um episódio, pais que trabalham, né? Mães que trabalham. Muito legal o tema. Porque assim, falta, né? Falta. Bom, essa orientação, eu né? conversava com uma educadora essa semana e ela falou, olha, eu sou educadora aposentada, fazem mais de 30 anos. E a gente estava falando um pouco dos ocorridos, infelizmente, dos fatos tristes que aconteceram com as nossas crianças. E que a gente falava sobre isso, a responsabilidade, hoje fugindo um pouquinho, mas ainda dentro do contexto. Hoje os pais, eles acham que a escola tem a obrigação de educar, né? Mas, na verdade, a educação, a primeira sala de aula dos nossos filhos é lá na nossa sala de casa, né? E aí você falou assim, será que os pais estão tão ocupados hoje? Pode ser. Pode ser. A gente está tão correndo. A pandemia, eu falo que a pandemia nos trouxe. Todo mundo mudou na pandemia, né? Pode ser. E ela foi um puxão de orelha, né? Foi um puxão de orelha. Porque, assim, quanta família, né? Pessoas convivendo, famílias que quanto tempo ficar sem jantar ou almoçar juntos. Né? O pai, a mãe, o pai, já dava lá, tô depositando tanto na sua conta. Exato. Né? Mas e o que ele está fazendo, né? O que ele está fazendo, né, com esse dinheiro? O pai não se preocupa. O importante é não faltar. Eu fiz a minha parte. O resto é com ele. E essa geração, judiação, às vezes eles não estão tendo esse feedback do pai, da mãe, olho no olho, né? Hoje mesmo, a minha mãe conversando, né? E a gente estava conversando e eu falando, né? Que minha filha está com medo, né? Da escola, né? Ela falou, não só ela, viu? Isso eu já ouvi outros relatos também. Ela está com medo, porque minha filha, na pandemia, ela ficou 5 meses e pouco convivendo com os avós, porque eu trabalhava demais, né? E o pai também trabalhava, então a gente trabalhava muito, né? Então, se a gente tirasse ela dos avós, nós não podíamos devolver. E quem ia ficar com a nossa filha? Porque não tinha nem babá, não tinha ninguém, né? Então, ela ficou, que eu falo que a avó dela é mais mãe dela do que eu. Tá? Eu, graças a Deus, eu tenho tempo de focar na minha carreira porque a avó dela, a paterna, cuida dela como se fosse filha dela, ela é mais mãe. Mas essa geração aí a minha filha ficou complexada, né? Porque teve isso, ficou 5 meses dentro de uma casa com 2 idosos, né? E aí o pai dela morreu na pandemia, né? E aí ela vê essas coisas acontecendo, ela tá assustada. Né? O que vai acontecer? O que vai, né? Ela fica assustada, né? Aí a minha mãe falou assim, eu cheguei, conversei com ela, filha, é assim, assim. Expliquei tudo para ela. Minha mãe falou, por tudo que ela já passou, ela é muito esclarecida, ela é muito madura. Eu falo, mãe, mas isso... Primeiro porque eu falo que eles já vêm pronto, né? Eles vêm pronto, né? Eles são crianças assim, pronto. E segundo... É você conversar. É olho no olho, você conversar, você explicar, você sabe... sempre, eu falei que desde pequenininha, filha, ela ia abrir o armário, não pode. Mas não pode porque vai fechar, vai machucar o dedinho, por isso. Então, eu acho que talvez os pais, né? Por falta de tempo, a demanda, porque às vezes nós éramos uma geração que não tinha grana, né? E hoje você percebe que se você trabalhar, você focar, você consegue, né? Você chega onde você quer. E aí você fica tão, né, acelerada, né? Acelerada, quer grana, né? E aí você acaba esquecendo. Eles... Aí, o que você faz? O dinheiro que você recebe, você supre ali. Você supre, você passa para eles, e eles não têm essa noção. Que bom, né? Que a gente pode abordar um pouco de tudo, né? Nesse bate-papo, né?
Porque... Conversamos sobre terceirização, sobre temporário, sobre filhos, sobre... É tudo, né? Mas Pandemia. eu acho que não saiu do nosso RH, né? Sim. Porque é tudo recursos. Tudo recursos humanos. Cada um direcionado para a sua estrutura ali, sim, né? porque a gente... Por que eu gosto de trazer família, conversar família? Porque, assim, a pessoa que está trabalhando na empresa... É família. É família. Porque Exatamente. se ela não tem um filho, mas ela tem uma mãe, ela tem uma história, ela tem ali alguém na vida dela. E você sabe que isso que você estava falando, que você falou há pouco aí, eu ri porque eu falei, nós já falamos de tudo aqui, né? Mas está muito gostoso esse papo, eu ficaria a tarde toda aqui falando sobre essas coisas. Falando da estrutura. Que a gente ganha aqui para suprir ali e dar ali. E os pais não têm mais tempo de um olho no olho. Tem uma palestra que eu dou, que é justamente para a família, tá? Chama A Cura da Mesa. Por quê? Porque hoje já foi comprovado cientificamente, tá? Material que eu pesquisei, foi comprovado cientificamente que filhos que sentam à mesa com seus pais, pelo menos por 2 refeições, durante a semana, tem um QI muito mais elevado, as notas na escola são melhores, são crianças com probabilidades de envolvimento de droga muito menores, e isso já foi comprovado, que um sentar à mesa com seus pais, olho no olho, muda toda a estrutura de uma criança. Eu acho que por isso que é tão gostoso o podcast, né? Poxa! Porque é o que está faltando, por isso que está fazendo tanto sucesso, é o olhar, o olho no olho, é o bate-papo. Por que está fazendo tanto sucesso? Por quê? Porque as pessoas estão querendo ver as outras conversarem, não é? Isso aí. Então, assim, essa palestra que eu dou, eu falo que esse sentar à mesa com os nossos filhos acabou. E você pode perceber que quando você senta à mesa, é um tópico da palestra, que quando você senta à mesa, ninguém fica de costas para ninguém. A mesa não permite, né? Não. Se você sentar aqui na ponta, ou aqui, quer seja aqui ou do teu lado que você tá aí, ninguém vai ficar de costa para ninguém. Não é verdade? Então, assim, obrigatoriamente, a mesa é lugar de cura. A mesa é lugar de relacionamento. A mesa... são resolvidos muitos problemas que talvez nada contra, acho que é necessário terapia, um psicólogo, sou super apoio, mas tem muita coisa que você pode ser curado na mesa. Sim, é um amor. Muita coisa você cura dentro da tua casa. Então. Sim. E assim, o que você falou, e hoje às vezes a gente tem dentro das empresas seres humanos doentes emocionalmente, não conseguem desenvolver, não conseguem se adaptar em departamento nenhum. É aquele cara que pula aqui, pula ali. Por quê? Porque às vezes está doente emocionalmente. Sim. E aí você falou, a gente está falando de família porque toda empresa, um pai de família, ele é um funcionário. Sim. Né? Sim. Encarregado da produção é um pai. Por isso que ele está ali trabalhando. Mas às vezes aquele cara lá precisa da própria estrutura. Às vezes ele está também tendo algum problema em casa, né, emocional, às vezes é um problema. Teve uma vez que eu vi uma funcionária, né, e eu gosto, né, que você, tanto tempo eu gosto. Sei. Aí de olhar, você tá bem, né, não tô, então, tal hora passe lá que a gente vai tomar um café, a gente vai conversar, o café com prosa, vamos conversar, o café com prosa. Vamos conversar. Aí ela, e às vezes a pessoa estava passando por problemas de saúde, né, dentro da casa, e o que acontece? Às vezes a pessoa está passando por problema de saúde, e tem pessoas que dependem do SUS, né, e o SUS, na verdade, o SUS não é que ele é deficiente, é que é muita gente dependendo de um único sistema, mesmo, né? E aí ela falou, mas é aqui. Eu falei, mas dá pra gente fazer por aqui, fazer por ali, não sei o quê. Então você consegue ajudar, né? Às vezes a pessoa, ela não tem, né, não tem uma pessoa, né, que dê essas coordenadas. E o RH é isso também. Para coordenar. Eu teve uma funcionária também que ela estava muito mal, né? E o filho estava envolvido com drogas.
É a desgraça do momento, né? Sim, Já vem de sabe? muito tempo, mas Sim. parece que agora o E ápice aí, tá... ela tava acabada, sabe? E aí, o que eu falo? Ficam todos doentes, né? Ficam todos. Adoece a Adoece. família inteira. Aí eu falei, olha, você sabe que eu assisto muito a Canção Nova, Rede Vida, e lá tem um programa que se chama Fazenda, né? Eu vou ligar lá para você. Aí eu liguei, consegui, o filho dela foi para lá, ele melhorou, foi trabalhar na empresa depois, Você tá vendo? onde Que eu bacana. fazia a gestão. Então, isso... É a parte humana, né, Gilmara? Sim, é a parte humana do negócio. E assim, ainda falando da mesa, hoje você pode ver que mudou tanto o cenário dentro dos nossos lares que até a arquitetura moderna, ela trocou a mesa por balcões. Verdade. Que aí você fica de lado, você não consegue. Hoje a arquitetura moderna tem lá aquela ilha, aquele balcão maravilhoso lá, que todo mundo senta no banco ali e você muitas vezes já Nem não tem olha mais de esse lá. tete a tete mais. Por quê? Porque tá caminhando para isso, você entendeu? Para que não tenha mais essa estrutura familiar. E a família, tem um teste lá na agência que a gente aplica, algumas perguntinhas que a gente fala que é boba, mas são perguntas que você vai na raiz para você poder, Sim. né? Arrancar ali quem que é a pessoa certinho que você tá falando, para você até ver a estrutura familiar. Porque quando você entrevista uma pessoa que tem uma estrutura familiar mais fundamentada, você sabe que a probabilidade dele ser um candidato ou um funcionário melhor é Sim. 80, 90%. É o alicerce É o dele. alicerce. Né? Alicerce. Agora, quando você começa a fazer aquelas perguntinhas, né, coisas assim tão... Você fala, nossa, é bobeirinha. Mas ali, Você a psicologia, né? Ali a gente pega tudo. E aí vocês, às vezes, nenhuma resposta que o cara te dá, você vê que ele tá todo bagunçado. Todo desestruturado. A estrutura é a família. É a base de tudo, né? A base. É a base dos nossos colaboradores dentro da empresa, é a nossa base. Sim. E hoje a gente tem que ter uma base e ter foco, saber para onde a gente está indo, porque Sim. senão a gente se perde nessa multidão aí, né, Gilmara? Sim. Marisa, nossa, ai, se eu pudesse. Agora a gente vai sair daqui, vai comer uma coxinha na Real. Eu falei para ela assim, vai ter coxinha hoje? Vai ter a coxinha na Real, nós vamos passar, veio de lá de Indaiatuba. Que delícia. Precisa comer uma coxinha na Real. Vamos Nós comer. vamos passar lá na Real, comer uma coxinha, mas Que eu queria delícia. agradecer profundamente, sabe? Você sabe a admiração que eu tenho por você, Gilmara. o respeito. É recíproco. Sabe, vocês, como eu falei, desde que quando eu era gestora, você sempre me tratou. Na verdade, você me conheceu quando eu era prestadora de uma empresa que estava precisando mudar isso mesmo. para Itu. Isso E depois eu fui fazer a gestão do RH deles. Sabe, você sempre me tratou com maior carinho, Muito obrigada, maior Gilmara. respeito. Depois, não, quando eu fui sair, eu falei, Marisa, vou sair, preciso de uma pessoa que me sucessora. Uma sucessora, que eu sei que hoje ela tá muito bem, que é uma pessoa maravilhosa, mesmo, que o pessoal só fala bem. fala E mesmo, viu? Só falam bem. Tá? Só falam bem. Então, assim, e continuamos, né? Isso foi em 2020. 2020. E continuamos. Graças e o a Deus, respeito né? e a parceria. Então, gente, eu agradeço de coração. Gilmara. Pessoal, precisar, temporários, tá? Terceirização, eu indico, tá? A Obrigada, Unizoe. Gilmara. Muito obrigada. E nós estamos aqui, gente. Eu acho, assim, que dá para a gente falar muito mais, dá para a gente apresentar coisas que vai trazer para a empresa otimização de custo. Né? Eu agradeço, Gilmara. Eu gostaria de ficar aqui a tarde toda batendo esse papo, né? Mas o tempo a gente sabe que tem que terminar aqui. Você como gestora nessa área de RH, eu como gestora, acho que uma aprende com a outra, e esse respeito que a gente tem é recíproco, né? E que continue assim mesmo, porque aquele que diz que sabe tudo já morreu ali, né? A gente aprende todos os dias. Todo dia. E eu falo que a nossa vida é um eterno aprendizado. Todo dia eu falo que nossas células,
elas não são a mesma de ontem, Não, né? não Elas mesmo. morrem e renascem todo dia. Por que Exatamente. a gente não pode aprender todo dia? Por que a gente não aprende? Eu comecei a fazer o podcast e eu estou fazendo um curso de podcast, né? Eu falo que Ai, eu que durmo. legal. Tá vendo? Ó, Eu, a mulher é empreendedora, hein, gente? eu durmo assistindo podcast, acordo assistindo podcast e estou me especializando, Que né? legal. E aí a pessoa que tá me treinando falou assim, por que você não fala que você é CEO de tal empresa? Aí eu peguei e falei, eu acho tão, sabe, CEO, diretora, eu não quero falar, porque assim, eu sou pessoa, eu sou uma pessoa que estou aprendendo, que simplesmente teve uma ideia, abriu essa empresa, está correndo atrás, né? Eu sou pessoa, então eu sabe, não importa a nomenclatura do que eu seja, do que eu não seja, eu sou alguém igual a todo mundo. Mas que você tem o potencial e você tem a mente aberta, e é isso que nós estamos precisando nessa geração. Pessoas que não têm vergonha de dizer, ó, tô aprendendo, tô me especializando, quero aprender, eu durmo assistindo isso, acordo assistindo isso. Por quê? Hoje as pessoas estão muito seladas, muito blindadas. As pessoas têm um alto orgulho que não vai levar a nada, você entendeu, Gilmara? E Não. perdem oportunidade de Sim, ter esse sim, bate-papo sim, maravilhoso, essa conversa tão produtiva. Eu sim. acho assim tão informal, porque foi uma É. conversa muito informal, mas assim muito produtiva, que a gente pode agregar dentro da tua empresa, dentro da empresa que eu faço a gestão, né? E eu acho que a gente pode juntas levar, né? Vamos Isso levar o diferencial para para as empresas que estão diferencial para as empresas precisando. que estão precisando. E Estão aí, precisando. né? Quem nasce grande é monstro, né? Tudo aquilo que se implanta, ele começa muito pequeno e é gradativo, ele vai crescendo. E lá na frente, né? Se você for ver os grandes historiadores, né? Exxon Ford, tantos outros, Thomas Edison, se ele tivesse desistido na primeira, né? Hoje nós não teríamos né? Essa iluminação maravilhosa que nós Sim. temos aqui. Então, assim, os grandes homens, os grandes nomes, só chegaram aonde chegaram, só foram e quem são hoje, porque não desistiram de aprender todo dia, daquela derrota daquele dia, se levantar e continuar caminhando. Sim. Então, fica essa mensagem, né, pra gente, que a cada dia é um aprendizado. E nós estamos juntas aqui para aprender. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Né? E tô aqui para você, o que você precisar, para os teus parceiros aqui de Sorocaba, Pode né? deixar aqui, viu? A Unisoi tá aí, a Line Clean tá aí, pra gente terceirizar, pra gente bater um papo, tomar um café, sem compromisso algum, só pra gente se conhecer, poder apresentar alguma coisa. E eu super indico, E fazer porque eu amigos. sei, mais de uma década trabalhando Muito com obrigada, vocês. Gilmara. Eu sei que vocês trabalham muito certo, que, sabe, em relação a toda a documentação, Sim, sim, sim. a FGTS, Sim, tudo, sim, sim. tudo. Eu sei que vocês, então, eu assino embaixo. Eu acho sei que é por isso que eu tô, né? Porque eu acredito tanto na empresa que eu faço a gestão, senão eu também não estaria mais ali 20 anos, né? 20 um pouco mais. Então, assim, isso, todas as vezes que tem uma integração, eu assino embaixo para cada colaborador que está começando. Obrigada, Gilmara. Gente, muito obrigada. Gratidão por mais um podcast. Vamos aí no próximo podcast falar sobre. Nossa, eu falo que o mundo de RH é infinito, né? Infinito. É infinito. Infinito. Segurança do trabalho, Infinito. medicina ocupacional, treinamento, desenvolvimento. Nossa, é infinito. Então, semana que vem, segunda-feira que vem, estamos novamente aqui. Quero começar sempre na segunda, Oba! porque eu amo segunda-feira. Muito obrigada, viu? Gente, Obrigada, tchau, tchau. gente. Tchau. Obrigada pela oportunidade.